Senhor Presidente, eu não poderia deixar a oportunidade de falar sobre a situação caótica que se encontra no nosso país e a grande repercussão em cadeia nacional com relação ao governo federal que aí está, senhor presidente. Foi uma verdadeira tapa na cara do governo federal, senhor presidente. Nós vimos aqui, eu até fiz questão de colocar, nem esperava que usar a palavra dele hoje, mas eu coloquei alguns pontos, senhor presidente, sobre o povo brasileiro que está infeliz. O nosso povo brasileiro está insatisfeito com a presidenta Dilma que está. Infelizmente, o povo votou e agora está sofrendo as consequências desse governo que está aí deixando muito a desejar. Com relação ao governo federal, senhor presidente, o governo federal petista, tem que deixar bem claro sobre o Partido dos Trabalhadores, quer corrigir a tabela do imposto de renda novamente. Foi feita uma promessa de campanha que não mexeria em vários pontos, senhor presidente. E o governo petista mentiu para o povo brasileiro. Outro ponto, para enganar o eleitor brasileiro, o governo Dilma, antes da eleição, reduziu a tarifa de energia elétrica em cerca de 18%, um ano antes da eleição. Após as eleições, senhor presidente, já subiu mais de 50% a tarifa de energia elétrica. Outro ponto que foi colocado pelo governo, antes, senhor presidente, dava para se comprar com R$300, você enchia um carrinho no supermercado, e hoje, com R$300, você compra pouco mais de 10 quilos de carne. Então, senhor presidente, é brincadeira. O povo não aguenta mais o arroxo, essa situação descabida que o governo quer estar. Insustentável. E hoje, senhor presidente, o trabalhador, ele, antes do governo federal, possuía apenas 20 ministros. Hoje, o governo Dilma tem quase 40 ministérios. 40 ministros para encher muito mais o prejuízo e o déficit da máquina do governo federal. E hoje, senhor presidente, temos um dos combustíveis mais caros do mundo, sendo que o preço do petróleo caiu no mercado mundial pela metade. 50% do petróleo hoje caiu o preço no mercado mundial. E a presidente Dilma já é a terceira ou quarta vez já está aumentando o combustível. Está se exportando para o Paraguai, para vários países da América do Sul. Exporta-se petróleo. A própria gasolina do Brasil é exportada para o Paraguai. E hoje, recentemente, no mês passado, o Paraguai reduziu o preço do combustível, que é o mesmo combustível que é vendido para o povo brasileiro, que é exportado pelo Brasil para o Paraguai. Então é brincadeira, senhor presidente, é uma vergonha. Isso causa uma indignação. E sem falar nisso, senhor presidente, nós temos visto sobre esse outro ponto. Nos últimos 10 anos, senhor presidente, a carga tributária era de 25%. 25%, pouco mais de 10 anos. Hoje a carga tributária já atinge hoje 47%. Essa enorme carga tributária que o governo, o povo brasileiro pagar. Então são vários pontos que hoje, se eu for falar aqui, tem uma lista aqui que hoje, só o déficit, onde o nobre colega trabalha lá na Previdência, onde também o colega Sabatel está ali presente também. Hoje o governo federal tem um déficit só da Previdência Social
de 127 bilhões de reais ano. Vai quebrar, seu presidente. Não tem como o país crescer. Nós temos visto aí, a presidenta Dilma já tem colocado explicitamente a população que vai deixar, com certeza, as pessoas que serão demitidas sem o seguro-desemprego. Já está tentando de todas as maneiras colocar em pauta isso aí, senhor presidente, isso aí, com certeza o Congresso e a Câmara dos Deputados está contra, e vai causar um impacto muito grande. E se realmente, senhor presidente, vier essa recessão, que Deus queira que não venha, mas vier essa recessão e não vai conseguir o governo federal pagar a tamanha pessoas que vão ficar aí sem emprego. Como é que vai pagar tanto, vamos supor, 10 milhões de desempregados? Como é que vai pagar o seguro-desemprego, senhor presidente? Então, é vergonhoso, nós temos vendo tantos pontos que as pessoas não leem, não vêm acompanhando o que está acontecendo por detrás dos bastidores. E hoje, senhor presidente, só antes do FIES, que financia a bolsa dos alunos, dos universitários, era de 1.250.000 universitários que tinha essa contribuição do governo federal. Hoje, o governo Dilma disse que só vai pagar 200 mil. Vai perder 1 milhão de universitários, não vai conseguir pagar. Então, senhor, é uma vergonha esse governo, esse Partido dos Trabalhadores. De Partido do Trabalhador não tem nada. A gente vê que os trabalhadores têm sido prejudicados pelo governo Dilma. Então, eu falo aqui, senhor presidente, porque hoje a gente está indignado. Eu tenho andado nas ruas e visto a situação caótica do trabalhador com relação ao PT. O PT em nosso Brasil conseguiu quebrar o Banco Rural. Saiu fugindo o diretor-presidente lá para a Itália, conseguiram localizar o cidadão lá, e agora esse é um verdadeiro país da impunidade. Hoje, com relação ao país, hoje todo mundo sabe que a presidenta Dilma, o presidente Lula, perdoou várias dívidas externas do nosso país. Principalmente a Bolívia, aqui com relação ao governo Evo Morales, a própria Petrobras, perdoou uma dívida bilionária, que até os próprios brasileiros foram penalizados lá no país onde estavam, na Bolívia, senhor presidente. Conseguiram confiscar os bens do brasileiro. Lá em Cuba, com Fidel Castro, então, uma dívida bilionária foi perdoada pelo governo petista. E quem está pagando essa conta, senhor presidente, somos nós, contribuintes brasileiros, que estão aí sentindo na pele essa situação caótica, que a gente sabe que o trabalhador não pode pagar o preço pela irresponsabilidade pelo governo petista. Então, nós temos que parar de fazer política sobre ele. Parar de fazer política e aprender a falar a verdade à população. Não adianta somente vir na época da eleição, poucos meses da eleição, e enganar a população como a presidenta Dilma fez. Enganou-se tanto, falou-se tanto que não ia acontecer, e agora, 3 dias, 4 dias depois, uma semana, aumentou-se tudo em nosso país. Então eu não sei, como representante do povo, o que eu posso falar para a população, o que eu posso fazer, eu tenho feito. Nós vamos levar ao conhecimento fatos, realidades. Não adianta querer encher linguiça, não. Nós temos que mostrar a realidade. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. E hoje, para finalizar, senhor presidente, vê que somos contra a corrupção, senhor presidente. E, acima de tudo, somos contra a impunidade. Hoje esse país não se vê ninguém para a cadeia, senhor presidente. É tanto assalto aos cofres públicos. Você vê como semana passada mesmo estive presente juntamente com uma das comissões de saúde, levei o presidente da comissão juntamente com outro membro da comissão, o vereador Sabatel, a vários
setores públicos aqui de Corumbá, principalmente lá naquele postinho de saúde do bairro Aeroporto, senhor presidente, e era vexatório. O senhor tinha que ver o estado de calamidade que vivia aquela população ali, principalmente aquelas pessoas, a população circunvizinha. Levei também à noite, no dia 12, um dos membros da comissão, o vereador Sabatel, para ver o estado caótico que se estava encontrando no pronto-socorro de Corumbá. Que no ano passado, há quase um ano do meu requerimento para apurar aquelas irregularidades com relação a vazamento de água, infiltração, falta de agendamento eletrônico, que até hoje não se encontra. O próprio vereador Sabatel teve a oportunidade de conhecer e viu, senhor presidente, a quantidade de medicamento faltando na farmácia pública municipal. E era todo tipo, senhor presidente. Cefalexina, Depaquene, que é para surto de epilepsia, atenolol, que serve para hipertenso, senhor presidente. Coisas que são extremamente necessárias à população, não tem dentro do pronto-socorro, principalmente nas farmácias públicas municipais. E amanhã eu vou entrar com o requerimento, já acompanhado com o meu requerimento passado, que foi aprovado nesta casa, para enviar para o Ministério Público.